Boa noite a todos mais uma vez e vamos continuar o nosso estudo sobre religiões comparadas orientais. Comparadas. Eu sempre faço esse comentário porque no YouTube sempre falo, lá vem aquele professor falar mal da minha religião. Não é falar mal da sua religião, é apenas comparar as religiões. Nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Religiões comparadas orientais. Eu sempre leio isso aqui, eu vou ler só nessa aula, na segunda eu não vou ler porque daí eu aproveito. Porque eu estou com a camisa diferente hoje, se eu usar da aula anterior vai ficar esquisito. Então eu vou ler esse trecho, é até bom que vocês decorem, isso é muito importante. E fica também um registro no YouTube, porque quando vai para o YouTube, pessoas de outras religiões vão assistir. Então isso é importante. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público e em particular. Então nós estamos aqui numa sala de aula, só que como nós temos alunos online, você disse que tem aluno até no sul. Então, Rio Grande do Sul. Então, e eles podem também participar da aula que depois a gente edita e coloca lá e eles têm o mesmo conteúdo de vocês. Bom, hoje nós vamos estudar o budismo, religião muito interessante, até muitas imagens bonitas, interessantes. As religiões, claro que elas têm uma atração, senão ninguém seria adepto daquele movimento. Toda religião, eu, por exemplo, quando eu encontro, agora quase não tem mais, porque pararam o movimento, mas vocês já viram falar do movimento Hare Krishna? Aquela que usa aquela roupa abóbora, um monte, tem só um toquinho de cabelo, são todos magrinhos, olha que beleza, corpinho de bailarino, por quê? Porque eles são vegetarianos, olha aí que... Olha que atração, principalmente para as irmãs, para as mulheres. Bom, mas o budismo, sempre eu mostro também, isso, outro detalhe, eu não faço isso para mostrar que a religião é pequenininho, ela é grande, não é essa a intenção. Porque tem muitos adeptos, ela tem a verdade, porque tem poucos adeptos, ela é mentira. Não tem, é só para ter uma ideia, dentro da estatística, que estatística também faz parte do curso, de um curso de teologia, bacharel em teologia, aprende um pouquinho de estatística. Então o objetivo é só esse aí. População budista, apenas 7%. Vocês lembram o percentual de cristãos? Lembram ou não? Bora! Mais ou menos 33%. É o número 2,5 milhões. Oi? Então... Aí o que eu fiz aqui para vocês? Só voltando aqui, 7% da população mundial. Você sabe quantos evangélicos tem no mundo? Mais ou menos, eu sempre trabalho com o número redondo. Evangélico, não protestantes. Protestantes nós temos em torno de 1 bilhão. Evangélico. Protestante 1 bilhão, católicos 1,5 bilhão. Olha só. População do mundo, 8 bilhões. Cristãos, 2,5 bilhões. Católicos romanos, que tem como líder o Papa, e ortodoxos, somando os dois, 1,5 bilhão. Mais ou menos 300 milhões, agora milhões ortodoxos, e 1,2 bilhão católicos romanos. Protestantes, número redondo, 1 bilhão. Só que evangélico, 500 milhões, meio bilhão, quase o mesmo número de budistas, quase o mesmo número. E o que é evangélico e o que é protestante? Todo evangélico é protestante, mas nem todo protestante é evangélico, porque nós temos no meio protestante uma parcela que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Creia que a Bíblia contém a palavra de Deus. Vocês sabiam disso? Só se tem uma diferença. Então isso é importante. E aí nós chamamos este 7% de budistas, que é igual mais ou menos aos evangélicos. No caso dos evangélicos, nós chamamos em missiologia de
evangélicos autênticos e os demais nominais. O Brasil é um país cristão, mas a maioria é o quê? Nominal, tá bom? Nominal. Bem, aí eu fiz um gráfico novo para a gente aí, dentro desses números que nós já aprendemos, para vocês ir situando cada religião. Olha que interessante, 1 bilhão de hindus nós aprendemos na aula passada, meio bilhão, que são 500 milhões de budistas, 1,5 bilhão de outras. Agora olha o ateísmo, nós não teremos, podemos ver um pouquinho sobre o ateísmo no dia 7, podemos ver um pouquinho, mas tem 1 bilhão mais ou menos de ateus no mundo, bastante gente, né? Bom, vamos em frente. Buda, olha o que significa. Buda não é um nome, é um título, assim como faraó é um título. Nós não tivemos muitos faraós no Egito, o Tutumés, Amenhotep, Tutankhamon e outros. Título, Buda, título. Temos no budismo muitos Budas, muitos. Aí nós vamos entender por quê. Isso significa aquele que sabe, aquele que despertou, aquele que foi iluminado. Aplica a alguém que atingiu um nível superior de entendimento e plenitude da condição humana. Quando a pessoa chega nesse nível, ele é chamado de Buda. Mas tem um que se destaca, o Siddhartha Gautama. Já viu falar dele? É o real fundador do budismo, é aquele que você vê aí nas imagens, é o Siddhartha. É muito interessante a história dele, nós vamos aprender um pouquinho. Ele realmente existiu, não há dúvida que ele existiu, foi um personagem histórico, isso é muito importante. E ele nasceu em 560 a.C., na parte noroeste da Índia, atual Nepal. Já viu falar do Nepal, onde fica o Dalai Lama? Já viram falar? Olha lá, tá vendo aí, ó, na parte verde é a Índia, bem lá em cima do Nepal nós temos lá para cima temos o Paquistão, mas aqui embaixo não tem uma voltinha ali, ó, descendo reto do E ali, do P? É mais ou menos ali que ele nasceu, na parte noroeste da Índia. Bem, mas por que eu estou falando isso? Do nascimento dele, 560, mais ou menos 560. Agora vamos pensar aqui comigo. Deixa eu pôr lá no mapinha para vocês olharem para mim. Olha só, vocês lembram do hinduísmo? Que nós aprendemos na aula passada? O que nós estudamos na aula passada? 2 religiões, vocês lembram o nome? Primeiro nós estudamos o que? O islamismo. Depois nós estudamos... Vocês se lembram quando foi fundado o islamismo? 622 depois de Cristo. Estão lembrados disso? Que nós aprendemos que Maomé sofreu influência, eles eram mercadores de cristãos e de judeus. Estão lembrados disso? Mais ou menos? Bom, e o cristianismo estava envolvido na idolatria, embora não fosse oficializado ainda a imagem de escultura, mas já existia. Vocês estão lembrados disso? Bom, muito bem. Agora, veja bem, vamos voltar 560 anos antes de Cristo. Então o hinduísmo, o islamismo, 622 depois de Cristo. O hinduísmo, 2000 anos antes de Cristo. O hinduísmo. Por quê? Lembra que nós aprendemos quando Noé, o povo antediluviano não tinha idolatria antes do dilúvio. Depois do dilúvio é que surge a idolatria. Estão lembrados disso? Que os diluvianos morreram, mas pelo menos não praticaram o pior pecado que o ser humano pode praticar, que é a idolatria. E toda religião que leva os seus adeptos a se prostrarem diante de uma imagem de escultura, tem como fundador Nimrod na Babilônia. Lembram disso ou não? Não lembram? Está entre o capítulo, depois do dilúvio, está no capítulo 7. Então, você lê 6 capítulos de Gênesis, você aprende tudo o que aconteceu antes do dilúvio. Lê o capítulo 7, o dilúvio, capítulo 10, a tabelas das nações, o surgimento das nações, a misturação, a confusão das línguas, e ali você encontra Nimrod, o poderoso caçador, que ele funda Babel, mais 3 cidades circunvizinhas, aí ele sobe para Nínive,
funda mais 3 cidades circunvizinhas, e quando ele morre, segundo a história, fizeram uma imagem dele e passaram a adorá-lo. Aí que nasce, aí surge o politeísmo, muitas religiões. O hinduísmo surge mais ou menos nesse período e vai para a Índia, lembra que o povo se espalha, vai povoar. Eles vão habitar e levam essa religião para a Índia. Então ela nasce ali, na Babilônia e na Síria. Tanto é que Josué, capítulo 24, verso 2, Josué fala que os pais de Abraão, eles eram idólatras. Bem, mas por que eu estou falando isso? Para a gente situar o budismo. Aí nós aprendemos que o budismo, do ano 600 ao ano 200 antes de Cristo, 600 a 200 antes de Cristo, passou por uma reforma. Lembra que nós estudamos, nós dividimos o hinduísmo em 5 partes, a história dele. Tem a primeira parte, que era tudo oral. Depois, ainda dentro da primeira parte, surgem os escritos, os Vedas, nós aprendemos, e ele passa por uma reforma. E essa reforma, ela acontece do ano 600 ao ano 200 antes de Cristo. Agora encaixa o budismo aí. O budismo surge dentro dessa reforma. Ele é uma dissidência do hinduísmo. Estão entendendo? Para a mente situar. Então nós estamos dentro da idolatria, dentro do politeísmo hindu. Nepal. Mas e o judaísmo? Não, o judaísmo surge quando, pessoal? Bora, gente. Judaísmo. Moisés, mais ou menos que data? Consegue lembrar uma data? Eu vou te dar uma data, se você não lembra, eu te dou uma data. Uma data para nunca mais esquecer: queda dos muros de Jericó, 1400 a.C. Eu tive o privilégio de ir lá, de ver as ruínas, aquela descoberta arqueológica. Até dei uma aula lá, naquele achado arqueológico. Datação, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Então Moisés só pode ser aí, porque Josué não substituiu Moisés e logo não tomou Jericó. Então 1400 antes de Cristo. 1400 antes de Cristo. Então Buda 560 antes de Cristo. Então o judaísmo está indo aí para 1000 anos, não é isso? Só que o judaísmo está lá na Judéia, na Galileia, na nação de Israel. Ele está lá em Canaã, o judaísmo. Até no cristianismo eles não queriam espalhar. Eles pensavam que a religião era só deles. Não foi? Precisou Deus chamar Paulo, que derrubou as cercas, atingiu todo o Império Romano. Tá certo? Bom, então o judeu está lá. Então, se ele nasceu, o budismo 560 a.C., nós temos o islamismo. Sim ou não? Só para refrescar a mente. Não, porque o islamismo é quando, gente? 600 anos depois de Cristo. Nós temos o cristianismo? Não, são 500. Mas nós já temos os filósofos surgindo, não é ainda não, mas eles surgem mais ou menos nesse período, 400 anos antes de Cristo, ali na Grécia. Mas nós estamos na Índia. E a Índia está vivendo o quê? O hinduísmo, milhares de deuses. E é neste período então que Buda nasce. Mas você fala: mas Antônio, por que você fica falando isso? Por que tem a ver? Isso é importante para você entender o contexto da pessoa. Se você não entender o contexto, porque, gente, nós somos produtos do meio. Nós somos assim. Você nasceu no Brasil, dentro de tudo, é o nosso jeito de ser. Se você não analisar isso aí, fica difícil você entender. Quando você passa a entender o contexto, fica mais fácil assimilar a história. Você pediu tempo, pois não? Sim, o judaísmo, então, pelo que você falou aí, ele veio depois do hinduísmo. O hinduísmo tem 2000 anos. Sim, o Abraão é 2000 anos. Quando Deus chama Abraão, o hinduísmo está nascendo. Quando o povo sai ali da Torre de Babel, esse evento acontece 400 anos antes de Abraão. Islamismo e hinduísmo tem 2600 anos. Não faz assim não. O islamismo,
622 depois de Cristo. Maomé 570. Maomé é 570, nasce no ano 570 depois de Cristo. Buda nasceu 560 anos antes de Cristo. Então um está 1000 anos longe do outro. Não, você falou islamismo. Não, o hinduísmo 2000 anos antes de Cristo. Então você vem voltando. A diferença do hinduísmo e o islamismo. Sim, dois. Olha, gente, você sabe, gente, eu sou da época da válvula. Ó, eu sou da época da válvula. Olha a mudança que o país passou da televisão preto e branco para tela plana. Sumiu o tubo de imagem. Você vê o mundo, a transformação, a roupa, a alimentação, tudo, o carro, não tinha nem carro, o avião é da Segunda Guerra Mundial. Consegue imaginar uma distância de 1000 anos? Se nós não vivemos nem um século, a média de vida é nossa um século, 70 anos, estamos chegando a um século. Você vê tanta mudança, consegue imaginar 1000 anos? Você sai do Império Egípcio, passa pelo Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano. Oh meu! É por isso que quando você sai lá do Antigo Testamento, você sai do Império Medo-Persa com Ciro e pula para o Império Romano, você não encontra o grego, que é o período interbíblico. Consegue mudar a transformação? Precisa entender isso aí. Então ele nasce dentro dessa cultura. E qual é a doutrina básica, basilar do hinduísmo, que também é do espiritismo? Bora, gente! Qual é? Vai! Qual é a doutrina básica do espiritismo, do hinduísmo? Espiritismo e hinduísmo, espiritismo moderno, aquele. Qual é? Olha lá, pronto, falou aí, Deus Susana, irmã. Irmã, fala o seu nome depois, fala o seu nome para dar. Ó, reencarnação. O que eu falei do Buda, do título Buda? Tem muitos Budas. Este é o especial, que nós vamos estudar a vida dele. Então, Siddhartha Gautama nasceu onde? Lá na região do Nepal, 560 antes de Cristo. Eles faziam parte dessa seita ou não? Não, eles estão vivendo a idolatria da Babilônia. O hinduísmo é na Índia. Eles estão na Babilônia. Tera está na Babilônia. Eles nasceram, ele cresceu. Tera era de Ur dos Caldeus, ali na beira ali do Tigre, na Mesopotâmia. O hinduísmo é na Índia. Tudo bem? Seu pai era o Rajá, governador. Rajá é governador de um pequeno principado. Então o pai dele era rico, tinha um castelo, tinha harém, tinha mulheres, dançarina, tinha muito dinheiro. Bom, agora que atenção, até agora é história, mas agora, de acordo com uma lenda posterior, essa lenda surge depois dele, o Buda já passara por diversas encarnações anteriores. Aí já entra a doutrina da reencarnação. Para sua mãe, ele escolheu a virtuosa Maia, que já havia demonstrado sua pureza em existências anteriores em 100.000 reencarnações. É muita coisa, mas aí já é lenda, irmão. Que ele nasceu, que ele foi um personagem histórico, está provado. Mas a partir de agora é lenda. Esse que eu estou contando, eu fiz um resuminho para a gente entender, vai ser legal. Uma noite, Maia, que havia feito voto de castidade, vocês sabem o que é voto de castidade, sonhou que um elefante branco entrara em seu ventre. Tem muito elefante, não. Elefante branco, calma, é sonho, né, gente? É sonho. Consegue imaginar? É só um sonho. Vamos lá. 10 meses depois, ela deu à luz ao seu filho
cujo nascimento foi marcado por acontecimentos sobrenaturais. Maia morreu 10 dias mais tarde, morreu. Então ele ficou órfão. Siddhartha foi levado logo que nasceu a um templo para ser apresentado aos sacerdotes. Sacerdotes de que religião? Bora, pode falar alto, gente. Do hinduísmo. Do hinduísmo. Já tinha cristianismo? Não. Já tinha islamismo? Não. Quantos anos nós estamos? Ele nasceu em 560 antes de Cristo, tá bom? Tem o judaísmo? Tem. Mas está lá na região de Canaã, ele está na Índia, ele está lá no Nepal. Um velho sábio chamado Ansita, que havia se retirado para uma vida de meditação longe da cidade, aparece, toma um menino nas mãos e profetiza. Olha que interessante, profetiza: este menino será grande entre os grandes, será um poderoso rei ou um mestre espiritual que ajudará a humanidade a se libertar de seus sofrimentos. Agora veja bem, olha a profecia que interessante, presta atenção. Será um poderoso rei ou, duas possibilidades, não é isso? Um poderoso, não é um poderoso rei e, um poderoso rei ou um mestre espiritual que ajudará a humanidade a se libertar de seus sofrimentos. Você vai ver que a base do budismo é a questão do sofrimento. Veja, guardou essa profecia? Olha que interessante, estamos dando uma lenda, não tem como provar. O pai preferindo a primeira opção. Qual é a primeira opção? Ser rei, não é isso? O pai era rei, queria um sucessor. Que pai não quer um sucessor, um filho? O pai preferindo a primeira opção para evitar qualquer coisa que lhe pudesse influenciar contrariamente, pois queria que seu filho lhe sucedesse, passa a criar o menino longe da miséria e do sofrimento. Ou seja, ele foi criado dentro do castelo, dentro do reino, daquele governador, daquele rajá, com mulheres, dançarinas, alimentação de primeira, vestimenta de primeira. Ele tinha tudo o que ele precisava, educação de primeira. O pai dele não queria que ele, porque o pai dele ouviu a profecia lá, ficou sabendo, então vou trazer ele aqui, vou treiná-lo e vou ficar com a primeira opção, ser rei, meu sucessor. Tranquilão até aí? Aos 16 anos, casou-se. O casamento de pessoa nova é normal no Oriente, é normal. Casou-se com sua prima, que lhe deu o seu único filho, e ele continuava confinado ao palácio, aos prazeres, desenvolvendo-se intelectual, fisicamente, alheio aos problemas da população do seu país. Ele não conhece o país, ele está lá dentro. Tranquilão até aí? Um dia, estimulado por comentários que ouvia sobre a dura vida fora dos portões do palácio, que a senhora comentou, comunicou ao seu pai que desejava ver o mundo, apesar da proibição. Ele era proibido, ele tem que ficar ali, mas ele ficou com desejo, porque tem comentário, não adianta. Ajudado por um de seus servos, ele escapou e cruzou altos muros do colossal palácio, tinha muralha, pulou e foi ver qual era a realidade lá fora. Você imagina o impacto que foi para a vida dele. Ver aquelas... Nós que vivemos numa situação no meio do povo, assim, quando a gente vê uma situação de miséria absoluta, já não machuca a gente? Uma cena que eu vi na televisão, aquele pessoal pegando osso para comer, lembra uma cena que andou aparecendo na televisão? Não dói na gente a gente vê a miséria absoluta, e a gente tem... Você imagina um camarada que viveu dentro de todo aquele conforto, naquela regalia, mulheres, estudo, de repente ele sai para fora, ele vai ver a realidade, ele nunca tinha visto. Ali se encontrou de supetão com a velhice, a enfermidade e a morte. Quando lhe informaram que estes eram o destino comum a todos os homens, Siddhartha ficou profundamente perturbado. Algum tempo depois, numa quarta viagem que empreendeu, Siddhartha encontrou um mendigo, contente e alegre,
Isso lhe convenceu de que os prazeres e atrações desta vida eram todos vãos e inúteis. Quer dizer, como é que um mendigo pode estar feliz e alegre? Não tem muito sentido, né? Então ele falou: eu tenho tudo lá dentro, eu estou perturbado. O camarada que não tem nada, está feliz e alegre, ele já começou. Ansioso por alcançar o verdadeiro conhecimento, Siddhartha, aos 29 anos, deixa sua esposa e filho, passando a dedicar-se à yoga e depois ao ascetismo sem sucesso. Quem sabe o que é ascetismo? Monge, viver longe dos prazeres da carne, longe da luxúria, longe da sociedade. A igreja fez isso aí também. Vocês tiveram a história da igreja? Primeiro que viveu viveu no ascetismo, no cristianismo, Santo Antão. Já viram falar do Santo Antão? Então, viveu isolado, foi morar numa caverna, sozinho, isolado. Entendeu? Tem no cristianismo, teve isso aí, tem até hoje. Tem até hoje mosteiros, onde exatamente, convento. Em desespero, resolveu empregar suas energias em alcançar a santidade através da meditação. Não é uma característica do hinduísmo a meditação? Alguém pratica yoga aqui? Não, né? Não, irmão? Então, nós vamos ver agora. Entendeu? Bom, aos 39 anos, então ele tinha quantos anos? Ele casou. Não, peraí. Ele casou com 16. Casou com 16. Quantos anos ele saiu do castelo? 29. Agora com 39, depois de 10 anos. Aos 39 anos, imerso em contemplação, permanecendo 7 dias debaixo de uma figueira, ele finalmente atingiu o mais alto nível da consciência de Deus, conhecido como Nirvana, tornando-se o Buda, que significa iluminado, despertado, acordou, enxergou, teve um encontro, Nirvana. Olha que legal. E o que é o Nirvana? Quando a pessoa se liberta do karma. O que é o karma? Estão lembrados do hinduísmo? Vocês estão lembrados? Já não estão lembrando. O que nós aprendemos no hinduísmo? Que a pessoa, quando morre, nasce de novo, a reencarnação, e carrega o karma. Aquilo que fez na vida passada, não é o destino, aquilo que fez na vida passada. E essa doutrina, ela foi importada. Essa doutrina, ela está no espiritismo moderno, que nós aprendemos também. Quando o espírita vê uma pessoa com uma deficiência física, fala: ó, ele não vai falar porque ele tem medo, lógico, ele respeita, não é isso aí. Mas na cabeça dele, na instrução que ele recebeu, é porque aquela pessoa trouxe um karma da vida anterior, uma coisa errada que ele fez. Por isso que eles não evangelizam, porque você vai pagar. Não é uma religião missionária, porque você vai pagar, você vai nascer de novo, nascendo até você aprender e melhorar. Você pode até nascer pior, que nós aprendemos a questão das castas. Lembra da aula que a pessoa tem que cumprir o Dharma? O Dharma já não é mais cumprir o Dharma para nascer melhor, para mudar de casta. Tranquilão até aí? Aí ele chegou nessa condição. A figueira sob cuja sombra Siddhartha teve esta experiência veio a ser conhecida como a árvore da iluminação. Nós temos árvore na Bíblia também. Não nós encontramos árvore na Bíblia. Bora! Não tem? Tem a árvore. Ó, o Jardim do Éden com 2 árvores aí. E em Apocalipse também. A árvore da vida, não é isso? Que nós não queremos a árvore da vida? Olha, a árvore é uma coisa. Gente, o que agora já é um pensamento meu particular, não sei se vocês vão concordar comigo. Raciocina comigo, pensa assim. Não nasceu com uma religião? Como que era a religião de Adão? Em Enos que eles começam a adorar a Deus ali na genealogia, primeira genealogia bíblica ali no capítulo 5 de Gênesis. Eles adoravam o Deus verdadeiro. Com certeza,
um foi ensinando para o outro, Metusalém até Noé. Noé servia ao Deus verdadeiro, não foi? Tanto é que Noé, quando desce da arca, faz um altar, servia a Deus verdadeiro. Os seus filhos está ali com o pai, serviam ao Deus verdadeiro, tranquilo? Bom, depois surge a idolatria. Então o mundo nasce com o monoteísmo, depois que o mundo se desvia. Então veja, a questão de árvore, ela vai para outra cultura, de uma outra forma. Mas da onde sai isso daí? Só pode ter saído dessa história, lá do princípio. A serpente, nós vamos encontrar o encantador. Consegue entender que está tudo junto e misturado? Só que o homem que não tem Deus, que sai da presença de Deus, começa a desenvolver heresias. Essa força maligna que começa a enxertar heresias, sai fora do padrão. Isso é heresia. Vocês concordam com o que eu falei? Vocês estão percebendo isso daí e entendendo outras religiões? Gente, mas vocês conseguem entender elementos lá desvirtuados, saiu fora do padrão. Logo se formou ao seu redor um grupo de discípulos desiludidos com o hinduísmo, que o seguia por todos os lados. Olha aí a reforma. Olha, gente, por isso que é importante entender. Lembra do hinduísmo que eu falei, os 5 períodos históricos do hinduísmo, e do ano 600 ao ano 200 é o período da reforma, que eles estavam insatisfeitos com a religião, eles queriam reformas na religião. Olha o período que ele surge, e como que esse pessoal deixa, a dissidência, deixa o hinduísmo e passa a seguir Buda, porque eles estavam insatisfeitos com aquela religião. Então pode considerar que houve uma reforma. Não teve a reforma protestante? Martim Lutero, ele queria sair da igreja? Não, ele queria uma reforma na igreja, mas ele foi expulso. Então veja, esse grupo estava insatisfeito com o hinduísmo. Aí vem uma pessoa com uma nova roupagem, com uma nova ideia, uma nova religião. Opa, tá certo? Bem, Siddhartha peregrinou cerca de 44 anos pela Índia, vivendo como monge mendicante, espalhando a sua doutrina. Quer dizer, ele pedindo, e até hoje não é assim no budismo. Você vê algum filme, você vê aqueles monges que estão sempre de manhã, pegar um pouquinho de arroz, pegar alimentos. Vocês viram como que funciona? Eles têm voto de pobreza mesmo, eles vivem só naquela vida mesmo, separada. Buda morreu aos 80 anos, acreditando que sua missão já estava cumprida. Então ele quis morrer, segundo a história. Se deitou, e se fosse crente, passou para o Senhor, No caso dele, ele saiu, ele completou o ciclo dele de reencarnações, ele eliminou o karma, então ele entrou no Nirvana. O que é o Nirvana? Ele se uniu ao divino, ele não precisa mais nascer. Não, se reencarna pode ser outra. Porque, olha, irmã, olha que importante a sua pergunta. O que eu disse aqui? Olha só, o que é Buda? É nome? Não, o nome dele era Siddhartha Gautama. O que é Buda? Buda é um título. Faraó não é um título? Buda é um título. Tem muitos Budas, só que este aí, não, esse se destacou. Ele encerra a sua missão, Nirvana. Agora, pode ter outros, mas não este. O Siddhartha não, ele completou com 80 anos e foi embora tranquilão, deitou e quis passar, entendeu? Ele viu que chegou a hora dele, ele tinha cumprido o seu papel. Depois de 100 mil reencarnações, não, 100 mil foi a mãe dele. Bom, agora vamos para os ensinamentos dele. Tranquilão, natural, ele quis, ele achou que deu tudo certo, já, e aí,
E aí depois olha só, nós vamos ver uma discussão aí, porque Jesus morreu de forma vertical, sofrendo. Nós vamos ver essa questão e ele morreu deitado, em paz. Então isso, para o budista, é considerado isso aí, tá vendo? O nosso líder, o nosso guru, o nosso mestre morreu na paz, morreu deitado. O de vocês provocou a sua própria morte. Tem uma discussão do ponto de vista budista, mas nós vamos ver isso aí na matéria ainda. Bom, são 4 verdades. Vamos ver se a gente consegue assimilar. Assimilou essas 4 verdades, você fica por dentro dessa religião. Então vamos lá. A nobre verdade é a realidade do sofrimento. Todo sofrimento humano é resultado do karma passado. As ações de uma pessoa determinarão o ciclo de reencarnações pelo qual ela terá de passar até chegar ao Nirvana. Está vendo que está tudo ainda por enquanto dentro do hinduísmo que nós estudamos na aula passada. Estão lembrados? Vocês não estão lembrados? Está lembrado, né? Está tudo... Olha só. A nobre verdade é a realidade do sofrimento. Então uma verdade é verdade isso aí ou é mentira? Bora! E aí, gente? Primeiro fundamento do budismo, ensinamento do Siddhartha Gautama. A nobre verdade é a realidade do sofrimento. E aí? Alguém poderia citar alguma coisa que Jesus falou sobre sofrimento? Jesus falou alguma coisa sobre sofrimento? Jesus não falou assim, no mundo... A aflição não é sofrimento? A aflição o que é? Faz parte do sofrimento. Então, o sofrimento faz parte da nossa vida. Esse calor não está trazendo um sofrimento para a gente? Não está até assustando? Falar, meu Deus, se o Senhor dá 1 grau, frita todo mundo. Não é? Parece que é um negócio do apocalipse. Não está, gente, não está dando não está deixando a gente meio, opa, peraí, que negócio. Porque se esquentar mais um pouquinho, mata todos os peixes do mar. Vocês já pensaram, os rios começar a esquentar, começa a perder a vida, gente, porque não suporta. O rio vai ter, amanhã está previsto o calor 45, uma sensação térmica de 60 graus, irmãos. Sábado. Você sabe o que é uma sensação térmica? Mas voltando aqui, sofrimento, a gente não sofre. Quando a gente não passa por sofrimento, você está bem, você tem momentos de alegria, mas você vê uma televisão matando crianças na guerra, aquela confusão no país, a nobre verdade é a realidade do sofrimento. O sofrimento é uma realidade ou não é? Tranquilão até aí? É um ponto. Não é porque uma outra religião, ela não pode ter pontos positivos verdadeiros. Claro que tem. Então vamos lá, ó. A nobre verdade é a realidade do sofrimento. Então ele quando ele saiu do castelo, ele foi impactado. A nobre verdade é a causa do sofrimento. E aí, gente? Tá certo isso aí? O que causa sofrimento na gente? A causa do sofrimento é o desejo, gratificação, o desejo da existência e também da não existência. É o que causa, o nosso desejo é o que causa o nosso sofrimento. Mas aí vamos estar analisando, vamos, gente, só um paralelo aqui com o que Jesus falou, quem amar. O que Jesus falou sobre as coisas desse mundo? O que Jesus falou sobre amar as coisas desse mundo? Você perde a vida, não perde? Como que Jesus falou? Bora, gente! Quem perder a sua vida, achá-la. Ganhar a sua vida, qual é essa? Você já parou para pensar nisso aí? A causa do sofrimento é o desejo, a vontade, acaba te trazendo um sofrimento.
Não é profundo isso aí, gente? Vocês vão parar, pensa nisso aí. Mas é real, pô. Peraí, o desejo que vai gerar em você o sofrimento, é isso? Olha só, a nobre verdade é a causa do sofrimento. A causa do sofrimento é o desejo, gratificação, você querer sempre recompensa. Eu vou fazer isso, e aí vai te causando um sofrimento. É isso que eu estou dizendo. Você se satisfaz? Alguém aqui, você se satisfaz com os seus desejos? Você é uma pessoa plena? Você é uma pessoa plena? A senhora é uma pessoa plena? Não, gente, claro que isso daí depois vem tudo uma escritura, tudo documentado, um monte de informação. Mas só para ter uma ideia, mas vocês entenderam? Ou uma base? Pode ser uma das causas. É. Tem sofrimento causado por um movimento externo. A guerra, por exemplo, causa sofrimento. Certo? Mas vem de um elemento externo. Então vamos ver o terceiro. A nobre verdade é o fim do sofrimento. O sofrimento pode ser totalmente eliminado. O objetivo central do budismo é dar ao homem a eterna libertação do sofrimento por meio da libertação de todo desejo, o que equivale a ser liberto do ciclo interminável de reencarnações e entrar no bem-aventurado estado do nirvana. Aí já, até os dois primeiros a gente conseguiu ainda discutir, ver, aqui já complicou. Aqui já partiu para uma questão que não tem nada a ver mais com o cristianismo. Porque você falar que o desejo tem alguma coisa, alguma informaçãozinha dentro da nossa fé. Quem ama o mundo, né? Você não pode amar o mundo jaz no maligno, os prazeres da carne, os prazeres, tem alguma, aí já é a autossalvação, aí já não precisa de Jesus. Mas o budismo é isso, Agora vamos lá, a nobre verdade do caminho para a eliminação do sofrimento. Então veja bem, primeiro, a nobre verdade é a realidade do sofrimento. O sofrimento ele é real, é uma verdade. Você não vai falar que é mentira? Dá para passar, tudo bem. A nobre verdade é a causa do sofrimento. Esse aqui a gente já discutiu, balançou, filosofou. Agora aqui a nobre verdade é o fim do sofrimento. E como alcançar o fim do sofrimento? Por meio da libertação do karma. E isso acontece através das reencarnações até chegar no estado de nirvana. Aí já saiu totalmente fora, aí viajou, aí totalmente fora. Agora atenção, gente, são 4 nobres verdades. Esse é o alicerce, o fundamento do budismo. A nobre verdade do caminho para a eliminação do sofrimento. Trata-se de 8 passos básicos destinados a suprimir o desejo e, desta maneira, abrir o caminho para a iluminação, conhecidos como os 8 caminhos nobres. Estes são divididos em 3 categorias. Não, irmão, mas não, olha só. 8 passos básicos, certo? 8 passos. E estes 8 caminhos ou passos nobres estão divididos em 3 categorias. Agora veja que interessante. A moralidade, palavras corretas, ações corretas, vida correta. E aí, pessoal? Você já viu como que é Você já viu um monge dando uma entrevista, um budista, o jeito que ele fala, o cuidado? Já percebeu? Moralidade, palavras corretas, ações corretas, vida correta. Não é interessante, gente? É a senhora falou, a autodisciplina. Não é isso? São pessoas disciplinadas, certo? B, concentração, esforço correto, pensamento correto. Você se concentrar naquilo que é correto, você se esforçar naquilo que é correto. Não é interessante? E C,
sabedoria correta, visão ou compreensão correta e aspirações corretas. Por compreensão correta, entende-se o conhecimento das 4 verdades nobres. Quando você passa a entender aquelas 4 verdades nobres que nós vimos, o conceito, aceitar aquilo, entender aquilo, você passa a ter sabedoria, você passa a ter conhecimento correto. E é isso que é estudado no budismo. Interessante? Agora é o seguinte, os filósofos, mais para frente, depois do budismo, nós vamos encontrar os filósofos ali na Grécia. Tem uma matéria, vocês tiveram lógica? Já tiveram lógica? Vão ter lógica? Vocês vão ter lógica. Dentro da filosofia, vocês vão ter lógica. E a lógica ensina o seguinte, que os filósofos queriam descobrir a causa do erro. Por que a pessoa erra? Que nós chamamos pecado. Aprenderam isso? Já aprenderam por que a pessoa erra? Você lembra? Você lembra por que a pessoa erra? Nós classificamos como pecado. Então, só que o filósofo fala erro. Vocês aprenderam isso? E eles classificaram o erro em 3 modalidades. Erro, que eles falam, erro lógico. O que é o erro lógico para a filosofia? Você tem um carro, está dirigindo o seu carro, está lá o sinal vermelho, você não tem que parar? Você tem que parar, não tem? Não é lógico, você não aprendeu, mas você não para. Aí vem uma pessoa, bate em você. Ou você tem uma placa lá 80 km por hora, você está no 120, não é um erro lógico? Dá para aprender? Dá. Toma a carteira da pessoa, faz ela fazer aula de volante, aplica uma multa, ela aprende. Dá para educar a pessoa. Então os filósofos chegaram à conclusão que o erro lógico dá para consertar. E é verdade, né? Agora, alguém vai para o inferno por causa de um erro lógico? Bora, pessoal. Você é crente e sai daqui correndo, que você tem um compromisso depois da aula, pega o seu carro, sai daqui a 100 por hora. Entra um caminhão na frente, bum! E aí? Macetou você. Você vai para o céu ou vai para o inferno porque você estava a 100? Você só antecipou a sua ida, não foi? Antecipou, não, a gente não comete esses erros todo dia? A gente não come comida que não pode comer. Coca-Cola diminui a vida? Só um exemplo. Hambúrguer todo dia, fritura. Você vai para o céu mais na frente, mas compromete a tua salvação? Então, só que o erro dá para consertar, não dá? Não dá para fazer regime? Não dá para obedecer a lei de trânsito? Então o homem consegue arrumar isso aí, não precisa de coisa espiritual, tá certo? Eu vou fazer uma oração para não pisar no acelerador. Não, irmão, isso aí não precisa orar, você obedece a lei, você não tirou, você não é habilitado. Bom, erro da paixão. O que é o erro que ele dá para o cara? Se apaixona. O cara tem um fusquinha bonitinho, Jesus me deu fusquinha dele, aí ele vê na televisão, dá o seu carro de entrada no valor de tanto e pega um 0 para pagar em 5 anos. 0. O cara fica apaixonado, compra o carro, aí fica desempregado, o carro está alienado, toma o carro, ele fica a pé, ele se apaixonou, ele já não estava com a condução, mas ele se emocionou. Não tem homem assim? O cara é casado, bonitão, tem família, está tudo lindo, mas lá no trabalho uma mulher dá um mole para ele, começa com bate-papo, ele começa a se apaixonar, a se achar, pum! Não foi o que aconteceu com Davi? Não foi o que aconteceu com Davi? E aí, vai para o inferno? Ele não pediu perdão? Salmo 51. Deus perdoa ou não? Deus, lógico que você vai pagar o seu preço. Você vai pagar, de repente a mulher não te quer mais, te expulsa de casa, você vai ter que pagar pensão, enfim. Mas Deus te perdoa, se você buscar o perdão de Deus. Então dá para arrumar? Dá, não dá? Dá para arrumar, mesmo até quem não tem religião, dá para dar o seu jeito. Agora, o erro que eles, olha só, o erro moral, e o que eles classificaram como erro moral? Inveja, por exemplo. Os filósofos falam que isso é defeito da alma, não dá para consertar uma pessoa invejosa. Já pensou nisso? Dá para consertar uma pessoa invejosa? Tá? Que benção. Que bom, olha só,
irmã, ó, só que ó, na igreja, olha, na igreja nós temos o trigo e nós temos na igreja, não foi que Jesus ensinou? Tem inveja na igreja? Tem. Dentro da igreja a pessoa é crente. Então, não, agora vamos voltar na filosofia. A filosofia ensina que dá para consertar o erro lógico, o erro da paixão, mas não dá para consertar o erro moral, que eles chamam de defeito da alma. Olha que profundo isso aí. Mas eles não chegaram longe. O budismo está falando que dá para consertar, mas por meio do quê? Reencarnação. Você consegue eliminar o seu dharma, o seu pecado, que eles também não chamam de pecado, seus defeitos. Você consegue por meio de sucessivas reencarnações, até você chegar no estado do nirvana, se unir a esse Deus que não é um Deus pessoal. Para o budismo, Deus não é pessoal. O que é um Deus pessoal, gente? O que é uma pessoa? Não é pessoal. Não é. Tem um ser divino que é panteísmo. Está em tudo e em todos. Panteísmo. O que é um ser pessoal, gente? Bora! Deus é pessoal? Por que Deus é pessoal? A senhora já falou, né? Que tem as 3 faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Então eu converso com Deus todo dia. De manhã eu converso com Deus, durante o dia de vez em quando eu converso. Aliás, quanto mais idade a gente vai tendo, mais a gente conversa com Deus. Quando eu tinha 15 anos eu conversava pouco com Deus, 18 eu conversava, mas agora a minha oração está esquentando, gente, estou ficando bem. Ah, rapaz, você vai sentindo que... E não conversa para você ver, fica esperto, meu. Né? Você vai... Por isso que precisa pedir, você pede sempre oração para a pessoa mais velha, para sua avó, bisavó, melhor ainda. Bom, vamos lá. Mas por que eu estou falando isso daí? Voltando aqui, voltando nas 4 verdades. Vocês entenderam a lógica do budismo? Então é a autossalvação. Eu me ilumino, eu não dependo de um ser pessoal para pedir para ele. No cristianismo entrou a graça. O que é a graça? Favor merecido. Eu não consigo, o meu neto, eu não consigo, vovô, eu não consigo, não é? Então você fala para Deus: meu Deus, eu não consigo, tenha misericórdia de mim, eu não consigo. E no budismo você consegue. Você não depende desse Deus pessoal, não depende do sacrifício de Jesus. Por isso que o argumento é o seguinte: nem todos os Budas do universo conseguiriam me libertar do meu pecado, nem mesmo o sangue de Cristo, a cruz de Cristo, porque eu mesmo tenho que fazer esse trabalho aí com estas verdades. E tá difícil de entender? É filosofia, né, gente? Mas vamos em frente. Bom, as escolas budistas. E o budismo, ele tem 2 escolas principais, pois tem muitas ramificações, mas tem os Theravada, ensino dos anciãos, é a tradução, ensino dos anciãos, e os seus adeptos orgulham de guardar os ensinos originais de Siddhartha, como se encontram nos escritos budistas primitivos. Veja, ele não escreveu ele não escreveu. Os seus seguidores depois registraram os ensinamentos dele. Então é isso que ele está falando aqui. E tem também o Mahayana, grande veículo, é a tradução. Afirma que a salvação é destinada a todos os homens e não apenas a alguns privilegiados. Então a primeira escola diz que a salvação é para um grupo seleto. Aí tem um pouco, até parece um pouco com predestinação, não é? Um grupo seleto. E a segunda escola não, a salvação é para todos. Oi? Copiaram até isso. Não copiaram, porque o cristianismo vem depois, querido. Agora vamos ver
agora nós vamos, com muito respeito, comparar as duas religiões, né? Deus, a gente está falando de Deus aí, conversando com a irmã. É negada a existência de um Criador, Senhor pessoal. Vamos lá, o hinduísmo, o crer num Deus pessoal, tem milhares de deuses, não tem? Mas eles entendem, trabalham com o panteísmo e dizem que cada Deus é a manifestação. Lembra que eu falei na aula passada? E o hinduísmo, o islamismo, crê num Deus pessoal, num Deus, único Deus, crê, né? Cristianismo, judaísmo, mas essa religião também é panteísta, não crê num Deus pessoal. Deus está em tudo, está em todos. O mundo operaria através do poder de leis naturais e não por comando divino. Aí entra mais ou menos naquela doutrina que você já deve ter estudado, o deísmo. O que o deísmo ensina? Que Deus fez o mundo, fez todas as coisas como se fosse um relógio, deu corda e se vira nos 30. Então essas leis naturais não tem como alterar, não crê no milagre, por exemplo, né? Tem um pouquinho de deísmo, mas é panteísta e está tudo já, essas leis regem o sistema, não tem como mexer nestas leis. Então, portanto, você não pede nada para Deus, é você que tem que resolver a sua situação. Qualquer preceito de Deus está acima da capacidade de compreensão humana, né? Ainda que você queira, não dá para saber como isso funciona. Então você tem que trabalhar com o teu eu, com a tua parte, para você chegar no nirvana e fazer parte do todo. Deixar de... Porque na verdade essa vida nossa, ela não presta. Ela não é legal, você tem que se libertar dela, está entendendo? Porque ela é carregada do karma. O budismo gira em torno da imagem de conceitos, grandes conceitos sobre a vida e como deve ser vivida. É uma religião filosófica. Nós vamos, as outras também, o shintoísmo, o taoísmo, que nós vamos estudar. O budismo não tem Deus no sentido hindu ou cristão, nem como um salvador ou messias. Ele não precisa disso, porque ele mesmo é a autossalvação, é ele que vai fazer todo o trabalho para conseguir essa condição. Aí depende de cada um, que são o processo de reencarnação. Tem? Não, são incompatíveis as religiões, né? Não pode, o budismo não tem como, o budismo não tem como, porque ele não crê no Salvador, ele não precisa de um Salvador, mas tem Buda. E ele foi iluminado, aquele que mostra o caminho. Não tem um salvador, mas o Buda funciona como um mediador, porque os ensinamentos de Buda que vai mostrar o caminho para a pessoa. Então ele chega a ser venerado no mínimo. No mínimo. A salvação. Vamos ver agora a salvação, como que ela é feita. No budismo, a salvação é uma libertação que a pessoa consegue por conta própria de toda a infelicidade. Lembra lá das 4 verdades? Que é o sofrimento. Você consegue se livrar do sofrimento, desapegando, desapega, abandona tudo, entra na concentração. E aí tem a ver com o yoga, né? Não é isso que a pessoa faz? Concentração. Por meio da meditação, olha aí, ó, meditação, a pessoa consegue melhor karma e transmigração. O que é a transmigração? É sair depois do corpo e nascer no corpo de uma pessoa numa condição melhor. Entendeu? Então nesse trabalho de meditação é que você vai melhorando o seu karma. Lembra lá a questão da moral? Pensamento bom, palavras boas, comportamento bom. Estão lembrados dos pilares A, B e C? Bem, só uma coisa que eu não falei aqui. Esse Bodhisattva resolve permanecer mais tempo para ajudar os outros sofredores no seu caminhar pelo mundo e, portanto, um tipo de salvador. O que é isso aí? O camarada atingiu já a condição, mas ele não quer morrer ainda, ele quer ficar um pouquinho, ele decide
ficar mais um pouco no sofrimento para ajudar outras pessoas. Seria um monge que está no estágio avançado já, praticamente, já está para ir para o outro lado, ele já chegou na condição que ele pode deixar de existir. Lembra do Buda que chegou, ele quis morrer, ele deitou com 80 anos, já cumpri a minha missão, agora eu vou sair, não vou existir mais. Porque o corpo para o budista é um problema, ele quer se libertar do corpo definitivamente, ele não quer nascer de novo, ele quer entrar nesse panteísmo, nesse Deus que envolve tudo, que é incompreensível, e ele quer chegar nessa situação, viu que ele falou que o sofrimento vem do querer existir e não existir, se libertar totalmente, que é o estado de nirvana. Então o que acontece? Quando o monge ele chega nesse estágio, ele já está libertão, ele está numa condição já elevada, aí ele prefere ficar mais um pouco aqui no mundo, no corpo, para ajudar outras pessoas. É esse aí o papel desse Bodhisattva. Entenderam? Entenderam nada? Tá bom, né? Tá. Só um detalhe que eu falei aqui sobre a questão da lógica, que eu falei da inveja, que eles não conseguiram resolver. E qual foi o pecado de Satanás? Não é? Inveja é um problema, irmãos. O Buda morre deitado, ao passo que Cristo, eu falei isso aqui, morreu numa posição vertical. Isso é um argumento deles. Do ponto de vista budista, trata-se de uma demonstração de paz do Buda e da agonia de Cristo, que procurando transformar as coisas, destruiu-se a si mesmo. Você vê que situação, irmão? Mas é o ponto de vista deles, né? Oi. Tem um túmulo do Buda? Tem, ele morreu, ele está lá. Sim, eu sei. É só. Eu pergunto se tem um túmulo. Tem o lugar que tem o lugar lá no Nepal. Tem o templo, tem veneração, de vez em quando aparece na televisão. Tem. Será que ele era daquele jeitinho? Mas tem de todo tipo, né? Tem o magrinho, tem o mais fortinho, tem. Não, tem. É aquela posição de lótus, com a perna cruzada, aquela é uma posição essencial para a meditação. Tá? Isso. Mas eu já vi magrinho, eu já vi, tem uns magrinhos. Gente, Buda é um título, tem muitos Budas, mas o principal é o Siddhartha Gautama, que trouxe a religião. Ele foi escolhido para trazer essa mensagem. Dinheiro na foto dele. Aí já é sistema de devoção, porque os monges, aí é outra coisa, aí não. Bom, o homem, em consonância com as crenças budistas, o homem nada vale, porque ele quer se libertar. Aí já é o contrário, porque eu sempre brinco com meus alunos, até brinco, mas é uma verdade, porque o aluno fala, escuta, mas se você quando deixa o corpo, você vai para o paraíso, você já está com Deus, por que você tem que ressuscitar então? E aí, pessoal? Por que o senhor tem que ressuscitar? O senhor já está no paraíso. O seu crente, quando sai do corpo, vai consciente. Porque nós somos pessoas humanas porque nós temos corpo físico. O diabo é uma pessoa, mas tem corpo espiritual. Espírito Santo é uma pessoa, o nome já diz Espírito Santo. Então por que se a gente já está lá no paraíso e para ser pessoa não precisa de corpo, por que eu tenho que ressuscitar? Por que está lá em tudo o ensinamento cristão tem ressuscitar a carne? Por que, gente? Não, Jesus ressuscitou, mas por que eu preciso? Se eu já estou lá com Jesus no paraíso, com o Pai, por que eu tenho que voltar? Por que tem que ter a ressurreição? Receber o corpo, por quê? Porque a eternidade não vai ser aqui. Então, porque qual foi o plano de Deus no início? Nós não somos humanos, e o humano não tem um corpo? Só que o nosso corpo foi manchado pelo pecado. Porque eu gosto de ser gente. Vocês gostam de ser humano? Vocês gostam? Você gosta disso?
Que nem aquele cara, eu me amo. Você gosta de ser gente? Então, Deus prometeu que se não existisse isso, nós seríamos os mais miseráveis, não tem sentido. Então Deus nos prometeu um novo corpo, só que um corpo glorificado, como o corpo de Cristo, um corpo glorificado, e nós vamos receber esse corpo, que é o corpo que não tem pecado, incorruptível. Como aquele do Éden. Então olha lá, o homem não vale nada. Então essa criação de Deus não vale nada, porque ele desaparece, ele entra dentro daquele estado de felicidade eterna, de bem-aventurado, nirvana. Entenderam já um choque aí? O homem teria existência meramente temporária, e o corpo físico é um empecilho, que eu acabei de falar. O corpo atrapalha. Agora, nós somos templo do Espírito Santo, não é isso? Nós temos que usar o corpo bem, embora é um corpo que vai entrar em decomposição, mas nós temos que usá-lo para o bem. Bom, e aí encerrou o budismo.